análise de funções através do cálculo derivativo. Nessa aula a gente vai ver como o sinal da derivada pode facilitar ou permitir interpretar os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Vamos ver a proposição. Seja f uma função contínua no intervalo fechado entre a e b e derivável no intervalo aberto de a a b. Se a derivada primeira da função for positiva para todo x pertencente ao intervalo aberto a b, então f é crescente nesse intervalo fechado. Então, derivada primeira positiva, função crescente. E se a primeira derivada for negativa para todo x pertencente ao intervalo aberto, então ela é decrescente. Primeira derivada negativa, a função vai ser decrescente. Com base nisso, a gente pode determinar quando é que a função contínua vai ser crescente ou decrescente. Então, vamos ver aqui esse exemplo, que temos uma função x² sobre x menos 1. Para achar a derivada, vamos usar a regra do quociente, u sobre v. A derivada vai ser v vezes a derivada de u, menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Então, u vai ser x² e v x menos 1. Então, a derivada vai ser v, sem fazer nada, vezes a derivada de u, que é x², 2x, menos u sem fazer nada, vezes a derivada de x menos 1, que é 1. Já que a derivada de x é 1 e a de menos 1 é 0. Denominador ao quadrado, fazendo esse produto, nós chegamos a essa resposta. Bom, essa é a nossa derivada da função f. Então, vamos analisá-la através da equação quociente. Vamos determinar que seja maior que zero, assim vamos saber o intervalo que elas são crescentes e, por exclusão, os intervalos que são decrescentes. No caso, essa equação quociente, o denominador está ao quadrado, então ela vai ser sempre positivo, basta analisar o sinal do numerador. É uma função quadrática, então temos que achar a raiz, lembrando aqui como está maior que zero, é na equação do segundo grau. As raízes estão aqui, 0 e 2, fora delas positivos e entre as raízes negativos. Logo eu posso dizer, a partir dessa derivada da função, que a função é crescente no intervalo de menos 1 a 0 e de 2 ao infinito. Um fato interessante é que para x igual a 1, essa função ela está indo para o infinito, porque vai ter 1 no numerador e 0 no denominador. Pelo teorema fundamental, ou melhor, pelo teorema dos limites, você sabe que a função vai tender ao infinito. Então a gente sabe que ela é decrescente de 0 a 2. Entretanto, de 0 a 1 ela está decrescendo. No ponto 1 ela está indo para o infinito. E de 1 a 2 ela está decrescendo ainda. Fazendo aqui o nosso gráfico no GeoGebra da função, fica clara essa solução. A função é crescente de menos infinito a 0. Menos infinito a 0, olha aqui a função crescente, e de 2 ao infinito, do 2 ao infinito a função também está crescente. No ponto 1 ela tem uma assíntota para x igual a 1, e ela é decrescente de 0 até 1 e de 1 até 2. Vamos ver outro exemplo. Agora, uma função transcendente, x vezes e elevado a menos x. Como é um produto, podemos usar essa regra, em que u vai ser x e v vai ser e elevado a menos x. Então, a derivada vai ser u vezes v', ou derivada de v, mais v vezes a derivada de u. Então, a derivada vai ser u, sem fazer nada, vezes a derivada de e elevado a menos x. Aqui tem que usar a regra da cadeia. De e elevado a menos x é ele mesmo, vezes a derivada de menos x, menos 1, mais, usando aqui vai ser v sem fazer nada, vezes a derivada de u. A derivada de x é 1. Então, nesse caso, a sentença fica dessa forma, fazendo a multiplicação. Tem um fator comum, mas vamos trabalhar apenas com expoente. Negativo passou para denominador, tirando o MMC, 1 menos x sobre e elevado a x. Então vamos fazer na equação maior que zero.
e elevado a x sempre positivo, então basta analisar o numerador. Verificamos rapidamente e de forma simples que x vai ser menor que 1. Lembrando que essa aqui é a função derivada, então ela é positiva, que é maior que zero, quando x for menor que 1. Então, quando x for menor que 1, a função de origem, né, a função principal, vai ser positiva. Então, tá aí a conclusão. A função é crescente no intervalo de menos infinito até 1, como está aqui, e decrescente de 1 ao infinito. O gráfico no GeoGebra retrata bem isso aqui. Função é crescente de menos infinito até 1. Olha aqui, de menos infinito até 1. O y está variando de forma crescente. A função totalmente aqui contínua, né? Não tem a interrupção que tinha na outra. E de 1 a mais infinito, ela é decrescente. Então, os gráficos foram feitos no GeoGebra. A nossa referência é o livro de Diva Fleming. Ok?